Olá pessoal, nesse vídeo de hoje eu gostaria de refletir com vocês quais seriam os componentes de uma dieta de sucesso. E é sempre bom lembrar o que eu costumo chamar de ressignificação da dieta. Essa ressignificação da dieta é importante porque normalmente as pessoas consideram que dieta é algo relacionado à privação, restrição, e muitas pessoas só de pensarem em fazer uma dieta já se colocam indisponíveis, né, para isso, de tão ruim que é pensar em dieta. Mas a gente pode pensar a palavra dieta a partir da própria origem dela. A palavra dieta tem a ver com dia, é mais ou menos aquilo que você faz todos os dias. Mas dieta também significa você resgatar a sua saúde se você não está bem, evitando certas coisas ou certos alimentos que poderiam te fazer mal, né? Então, quando fala você vai fazer uma dieta para emagrecer, é pressuposto que tem algumas coisas que vão te atrapalhar, ou esses alimentos estão fazendo mal para o seu organismo, então é importante restringi-los. Tudo bem, mas o significado de dieta tem a ver com saúde, então. Fazer uma dieta significa fazer tudo aquilo que me permita resgatar a minha saúde se eu não estiver bem, manter a minha saúde se eu estiver bem, e se eu não estiver tão bem assim, melhorar a minha saúde através das coisas que eu vou me dispor a fazer. Então eu prefiro entender dieta dessa forma. Tudo que eu deveria fazer para manter a minha saúde, para resgatar a minha saúde, para melhorar a minha saúde. E nesse aspecto, dieta não envolve somente, então, questões relacionadas ao alimento, né? Mas tudo aquilo que eu recebo, que de alguma forma eu recebo, que passa por mim e que pode favorecer a minha saúde ou não. Então, os monges nos mosteiros, né, lá na antiguidade, normalmente, antes de uma refeição, eles faziam as orações deles e dedicavam um tempo a isso. Então, a oração, o estudo, estavam relacionados ao próprio alimento. E, na verdade, o ser humano não se alimenta só de comida. Tem muitas coisas que nos alimentam, né? Amizade alimenta, relacionamentos, espiritualidade, cultura, informação, né? Nós precisamos nos alimentar em todos os sentidos. Espiritualidade alimenta, né? Bom, mas o que caracterizaria, o que seria necessário para que a gente tivesse mais possibilidade de sucesso quando a gente faz uma dieta? E eu gosto de pensar que em qualquer empreendimento humano tem três coisas que nos ajudam a ser mais bem-sucedidos. E com a dieta não é diferente. Ter foco, ter disciplina e ter autoconfiança são coisas fundamentais para que a gente possa ser bem-sucedido naquela meta que a gente pretende alcançar. Então, com relação à disciplina, para muitas pessoas, disciplina tem um significado negativo. E eu fico pensando aqui como que é importante a gente ressignificar várias coisas na vida da gente, né?
Dieta é uma coisa, disciplina é outra coisa. Ressignificar é a gente dar um outro sentido, mas um sentido mais amadurecido, porque no momento a gente tem mais recursos para entender determinadas coisas, e então a gente pode ressignificar. E disciplina é uma dessas coisas que talvez nós precisemos muito ressignificar, porque disciplina tem a ver com a nossa capacidade de amar o esforço. E se a gente tem uma ideia de que fazer esforço não é uma coisa muito legal, porque quem é inteligente mesmo não faz esforço, né? Muita gente acredita nisso. Se a gente for parar para pensar, a gente vai ver que talvez as coisas mais importantes que a gente conseguiu na nossa vida foi com muito esforço. Então, poder direcionar o nosso esforço e valorizar esse esforço é uma coisa que pode nos posicionar diante da dieta e fazer com que a gente possa estar muito mais disposto a fazer aquilo que é necessário. E é claro que o esforço que a gente faz tem a ver com a recompensa que a gente espera alcançar. Então, não é para tudo que a gente tem que ter disciplina. A gente deve eleger as coisas que realmente são importantes para que a gente possa fazer esse esforço, seguir esse esforço, né? A palavra disciplina tem a mesma origem de discípulo. Então, uma pessoa que segue um mestre, ela é discípula daquele mestre, né? Então, o mestre como que norteia os esforços que ela vai fazer. Mas partindo do pressuposto que, com relação ao emagrecimento, o mais importante é a gente realmente escolher fazer esse esforço, isso significa que a gente já deve estar emancipado para fazer esse esforço, né? A dieta que é encarada como uma obrigação, por exemplo, ela tem muito menos chance de você ser bem-sucedido. Mas se eu entendo que eu estou escolhendo fazer essa dieta, que isso é realmente uma escolha que eu faço, eu posso ser mais bem-sucedida nela. Uma outra coisa que é importante é você ter confiança que você é capaz de alcançar aquilo que você se dispõe. E o que acontece muitas vezes com quem faz dieta é que os insucessos repetidos fazem com que a pessoa não acredite que ela é capaz. E é comum a gente ouvir pessoas falando que nem quer tentar mais, porque é mais uma chance de fracassar. E fracassar nunca é uma coisa boa. Então, a ideia que eu quero que vocês tenham é que esse projeto, essa proposta que é diferente das que vocês já experimentaram, essa proposta, ela tem condições de fazer com que vocês não percebam esse esforço como mais uma chance de fracasso. E eu nem quero que seja assim. Por isso, quando eu vou começar um trabalho em grupo, eu dou um tempo
né, e fico junto com as pessoas, assim, num pré-grupo, por exemplo, de WhatsApp, para que as pessoas entendam o que elas vão fazer ali, como que é a abordagem, porque eu não quero fazer parte de mais um insucesso de vocês, mas sem uma decisão consciente, né, sem que vocês estejam dispostos a fazer um esforço no sentido de alcançarem o que querem através da disciplina, fica muito difícil. E uma outra coisa que é importante nesse triângulo é o foco. E a palavra foco, a origem dela tem a ver com fogo. Então, se a gente está num lugar e alguém risca um fósforo, né, se esse lugar estiver escuro, todo mundo presta atenção naquela luz. Então, determinar um foco significa você direcionar o seu olhar, o seu pensamento, o seu coração, a sua ação para aquilo que você se dispõe a fazer. Do contrário, a falta de uma energia concentrada, né, a dispersão dessa energia, pode prejudicar você alcançar a sua meta. E sempre que eu falo em foco, eu sigo a ideia do Daniel Goleman, num livro dele chamado Foco Triplo. E de acordo com essa ideia, o foco ele é dinâmico. O foco correto, ele precisa estar em mim, precisa estar no outro e precisa estar no sistema como um todo. E isso tudo ao mesmo tempo? Às vezes sim, mas eu posso compreender, por exemplo, que o foco agora deve estar em mim, ou compreender o momento em que o foco deve estar no outro e compreender o momento quando o foco deve estar nesse sistema. Se eu perguntasse para vocês, o que faria com que você fizesse tudo o que é necessário fazer para emagrecer sem desistir? Tem que ser realmente uma coisa muito importante. Então, muitas vezes a pessoa está tão voltada para ela mesma, né? Porque muitas pessoas, principalmente aquelas que foram gordinhas a vida inteira, tudo que acontece de dificuldade na vida delas é por causa do peso. Elas acreditam que é isso. Então passa a vida num hiperfoco, um foco, nem não é nelas, um foco no problema, né? Mas como que é importante, às vezes, a gente parar para pensar no que o nosso problema interfere com a vida do outro. Porque muitas vezes a gente pensa em como o outro nos afeta, mas não para pensar em como a gente afeta o outro. E todos os problemas são problemas de relação. Relação comigo mesmo, relação com o outro, relação com o futuro, relação com o passado, né? Então, ter essa dimensão, né, de que o nosso problema não nos afeta apenas a nós, afeta quem está ao nosso redor. Eu me lembro bem de uma amiga falando assim, como é difícil você ser mãe de uma filha adolescente que tem problema de obesidade. E isso me tocou, né? Porque eu imagino que seja mesmo. Eu pude me colocar no lugar dela. Então, o foco tem a ver com essa percepção mais ampla, mas tem a ver com um direcionamento da nossa energia. Porque a nossa energia, a energia humana, ela não é inesgotável, não. Né? A nossa energia, a gente tem que fazer uma economia dessa energia, porque a gente pode até
de alguma maneira, renovar essa energia nossa, mas ela vai diminuindo com o tempo, né? Uma pessoa idosa, a energia vital dela, segundo os chineses, é muito menor do que de uma pessoa jovem. Então, a gente precisa pensar nesse aspecto também, né? Emagrecer tem tanta importância para mim que eu realmente vou deixar de focar outras coisas para focar nisso, porque fazer dieta dá trabalho. Mas se eu quiser continuar minha vida do mesmo jeito, eu preciso emagrecer 20 quilos e eu não vou direcionar minha energia para isso, isso é uma receita de fracasso. Bom, mas quais seriam os componentes de uma dieta bem-sucedida? Partindo do princípio que 95% das pessoas que emagrecem voltam a engordar e que 5% desenvolvem transtorno alimentar, ou seja, 100% das pessoas que fazem só dieta são mal-sucedidas, eu teria que colocar como componente importante de uma dieta um questionamento. Como eu participo desse problema? Todo mundo sabe que sobrepeso, obesidade são problemas multifatoriais, né? Tem várias dimensões que a gente precisa analisar. E nenhum problema humano é simples. Todo problema que é humano é complexo e tem muitas variáveis que interferem ou causam esse problema, né? Mas esse questionamento, ele é muito importante. Como eu participo? Qual é a minha responsabilidade com relação a esse problema que me causa sofrimento, que faz com que a minha vida fique tão restrita, que faz com que eu fique pensando nisso grande parte do dia, quando eu sei que enquanto eu estou preocupada com o quanto que eu estou comendo, eu sei que tem gente morrendo de fome, né? Como é que eu posso dedicar tanto espaço na minha cabeça preocupada com o tamanho do meu quadril, sendo que tem tanta coisa importante para se pensar e para buscar se resolver nesse mundo, né? Então, essa questão de como eu participo na minha obesidade, no meu sobrepeso ou nas minhas dificuldades de emagrecimento é uma questão importante. E eu costumo falar que tem 4 coisas que a gente precisa refletir quando a gente está diante de um problema. E essas questões são questões relacionadas a poder, a responsabilidade, a sabedoria e amor. Como é que eu posso associar o meu sobrepeso ou minha obesidade com relação a poder? Poder tem a ver com potência. E quantas vezes eu me coloco impotente diante desse problema? E me coloco impotente diante desse problema, por quê? Porque uma pessoa impotente é uma pessoa que não pode fazer nada. Mas, na verdade, ninguém é impotente. Mesmo se a gente tiver lesado medular, né, igual o super-homem ficou, quantas coisas ele fez, mesmo com a cabeça só funcionando. Então, ninguém é impotente. A gente, na verdade, é potente. E o que significa ser potente? Significa que a gente não pode tudo, mas que a gente não pode nada, isso não é verdade. A gente pode alguma coisa. E muitas vezes a gente se coloca no lugar da impotência. E então a gente deve buscar esse poder. O que eu posso fazer para realmente me ajudar a enfrentar essa situação de uma forma mais eficaz? E uma coisa que a gente pode fazer é expandir
os nossos limites, né? Expandir a nossa mentalidade e se abrir para uma experiência nova como essa, por exemplo, de fazer esse curso. Uma outra coisa relacionada a esse questionamento de como eu participo do problema é eu assumir responsabilidade por aquilo que acontece comigo, né? E assumir responsabilidade não é se sentir culpado porque aquilo está acontecendo com a gente. Não é questão de culpa. Culpa a gente sente quando a gente faz alguma coisa de mal deliberadamente para o outro ou para a gente, ou quando a gente negligencia alguém ou a gente mesmo. Então, se a gente estiver negligenciando a questão é de culpa mesmo, né? Mas normalmente é responsabilidade. E a palavra responsabilidade tem a ver com responder. E então, ser responsável significa ter a consciência e saber e ser capaz de responder a como você lida com aquilo que acontece com você. Então, muitas vezes, a gente se esquiva das nossas responsabilidades e muitas vezes assume responsabilidades que não são nossas. Um dia desse eu perguntei no grupo o que fazia as pessoas sabotarem o próprio emagrecimento. E teve algumas pessoas que falaram sobre isso, cuidar do outro. E às vezes cuidar do outro significa querer assumir responsabilidades que não são nossas. Isso é muito importante. Uma outra questão relacionada a isso é sabedoria. Se a gente estiver diante de um problema, a gente tem que se perguntar como está a nossa sabedoria para lidar com esse problema. E muitas vezes a gente não tem realmente sabedoria para poder lidar com algumas coisas, não tem maturidade. Mas quando a gente reconhece que não tem esse saber, a gente pode decidir procurar esse saber com quem tem autoridade de saber a quem a gente pode recorrer. Então, no caso da obesidade, às vezes o que está faltando para lidar melhor e ter mais resolutividade com relação a isso é reconhecer que não está tendo a sabedoria necessária e muitas vezes não está tendo a maturidade necessária. A gente está tendo uma postura imatura mesmo diante de determinadas coisas. A gente não está se preocupando, por exemplo, em responder para a gente mesmo o que é importante para nós, o que a gente quer da vida, o que a gente vai fazer nesse intervalo de vida que a gente está aqui nesse planeta, né? Então, amadurecer para poder ter uma autoconsciência maior, né? Se implicar, se encarnar, sentir que está aqui nesse mundo e que nesse mundo tem problemas mesmo, que a gente vai ter que enfrentar e desenvolver habilidades para resolver esses problemas. E a outra questão relacionada a isso, né, que é um quarto pilar dos nossos problemas, é a questão do amor. Muitas vezes as pessoas costumam falar que não emagrecem por falta de força de vontade. E eu costumo falar que eu acho que é por falta de força de amor a si mesmo. Porque quando a gente se ama verdadeiramente, a gente reconhece o valor da nossa vida e a gente não se maltrata, a gente não se abandona. Então, muitas pessoas que estão 20 quilos, 30 quilos a mais ou até
menos que isso, né, 10 quilos a mais, talvez seja importante se perguntar se em algum momento ou em que momento da vida essas pessoas se abandonaram, né? E muitas vezes foi no momento em que tiveram uma ferida, né? Que tiveram que lidar com uma coisa que estava além das suas capacidades naquele momento, mas que hoje eu posso revisitar essas feridas e tratá-las, né, e procurar fazer com que elas cicatrizem, porque hoje eu tenho muito mais recurso do que eu tinha no passado. Então, um componente importante da dieta é se perguntar como eu participo desse problema, e quando eu começo a pensar sobre isso, eu posso reconhecer como eu me saboto a mim mesma. Parece que a autossabotagem e o autoengano fazem parte, que são inerentes à condição humana. Me parece que era o Wittgenstein que falava, né, que é impossível o ser humano não se enganar a si mesmo. A gente tem um mecanismo, né, que faz parte da nossa condição de autoengano, de autossabotagem. E reconhecer isso passa a ser, talvez, a ferramenta mais importante, ou o pilar ou o componente mais importante de uma dieta de sucesso. E é aí que a terapia cognitiva entra como uma ferramenta muito importante para nos ajudar a reconhecer essa sabotagem, nos ajudar a perceber esses diálogos internos, essa conversa que a gente tem com a gente mesmo, que faz com que, através dos nossos pensamentos, mesmo que a gente não tenha consciência deles, nós estamos nos sabotando, né? Quando eu pergunto, por exemplo, assim, será que esse programa vai dar certo? Será que vale a pena? Ou, eu não acho tempo para me dedicar a ver esses vídeos ou ler o livro que eu preciso. Isso tudo faz parte da sabotagem. Só que a gente é muito complacente com essas sabotagens, a gente é muito complacente com a gente mesmo e falta firmeza para poder encarar o problema e até sabedoria para reconhecer o impacto desse problema na minha vida hoje, na minha vida, na vida das pessoas com quem eu convivo, na minha vida no futuro, né? Então a gente precisa ter mais firmeza com a gente mesmo, né? Se posicionar de uma forma de quem sabe que a vida ela tem a dureza dela, né? E que, como é que é o ditado? A vida é dura para quem é mole. A gente não pode ser realmente mole para viver, não. A vida exige coragem da gente, né? Então, sem essa coragem, fica difícil a gente romper com padrões e com hábitos que fazem parte da nossa vida há muito tempo. Então, a psicoterapia tem como propósito nos ajudar a melhorar os nossos relacionamentos com a gente mesmo, com os outros, com a vida, com o futuro. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de uma consciência mais profunda, através do desenvolvimento de uma autoconsciência, porque aí sim a gente vai estar no caminho certo. Um outro componente importante é a dieta. E ressignificar a dieta como uma coisa que não é negativa, mas que é positiva. E não existe possibilidade da gente emagrecer se a gente não fizer uma dieta.
E para seguir uma dieta adequadamente, se a gente quer emagrecer, a gente precisa programar essa dieta e a gente precisa supervisionar essa dieta e saber que a nossa relação com a dieta tem que ser o mais saudável possível. A nossa relação com os alimentos precisa ser saudável. E o que eu vejo é que as pessoas não precisam só de reeducação alimentar, não. Porque reeducação alimentar pressupõe só saber escolher determinados alimentos, né? Na maioria das vezes é esse o sentido. Eu vejo que as pessoas estão precisando ter mais educação alimentar, ser educados com relação ao que significa alimentação para um ser vivo, o que significa alimentação para nós como seres humanos. Que a gente precisa reconhecer que a gente come muito mais do que a gente precisa. A gente precisa aprender a reconhecer o que é suficiente para a gente. Que a gente deve aprender a não confundir fome com vontade de comer, ou a não sentir que está com fome quando na verdade você está com um problema. Hoje eu vi a Sophie Berran falando que tem pessoas que confundem fome com tanta coisa, que tem gente que está com vontade de fazer xixi, ao invés de fazer xixi, come. Isso significa um distanciamento muito grande de si mesmo, muito grande dos próprios sentimentos e das próprias sensações. E se você tem isso, isso é um problema que precisa ser tratado. E a psicoterapia é um caminho. Talvez até não seja o mais difícil, né? Então, é preciso pensar sobre isso, né? Outra coisa importante é a questão da atividade física e dos exercícios. E exercício físico é importante não é só para queimar caloria. Talvez nem seja essa a ação mais importante da atividade física numa dieta. Eu acredito que a atividade física é importante para quem faz dieta para ajudar a pessoa a ter a disposição, a preservar o humor, a preservar uma disposição mental e física também, para fazer aquilo que é necessário fazer para conseguir manter a dieta. Então, faça um planejamento dos seus exercícios. Escolha qual vai ser esse exercício, essa atividade física e tenha clareza. Eu falo, são 7 perguntas, né? O que eu vou fazer, por que eu vou fazer, para que eu vou fazer, onde eu vou fazer, quando eu vou fazer, com quem eu vou fazer. Tudo isso é importante, né? Acho que faltou uma pergunta aí. Mas se perguntem, saibam o porquê a atividade física é tão importante. Uma outra coisa que é importante é o controle do estresse. As maiores recaídas, né, ou a frequência maior de recaída de qualquer problema que a pessoa tenha, acontece normalmente quando ela passa por um estresse. Isso acontece com quem parou de fumar, com quem parou de beber, com quem estava fazendo uma atividade física constante e de repente para. Então, na equação do emagrecimento, a capacidade de manejar o estresse é importantíssima. E isso a gente vai falar
num dia com um tema específico. E uma outra coisa que é importante para uma dieta de sucesso é você saber reconhecer e procurar aprender a regular as suas emoções. E para regular as nossas emoções, é muito importante que a gente saiba entrar em contato com os nossos sentimentos, identificar as nossas sensações, fazer uma leitura adequada das nossas necessidades emocionais. E isso, muitas pessoas têm essa dificuldade, mas eu costumo falar que antes tarde do que mais tarde ainda, né? Então, com relação à regulação emocional, é muito importante que a gente tenha essa capacidade de entrar em contato com os nossos sentimentos, com as nossas sensações, para que a gente faça essa leitura adequada daquilo que nos acontece e que a gente possa, através dessa leitura correta, poder satisfazer e dar ao nosso organismo, ao nosso corpo, aquilo que é adequado a ele. E então, vocês podem perguntar como é que a gente faz essa regulação emocional. E a terapia cognitivo-comportamental, ela tem técnicas interessantes para que a gente possa fazer o que eu chamo de uma alfabetização emocional. Entender, por exemplo, como que quando a gente está muito perturbado por alguma emoção, seja raiva, seja medo, seja tristeza, seja vergonha, essa emoção, ela é expressão de uma forma de pensar que nós temos, mas normalmente vem num pacote só, né? O que a gente pensa, o que a gente sente, o impulso para fazer determinadas coisas, né? Em decorrência daquilo que a gente está sentindo, e isso precisa ser aprendido. E no curso nós vamos ter um tema para abordar essa forma de pensar, que no caso da dificuldade de controlar o peso, a Judith Beck vai chamar de pensamentos sabotadores. Então, como é importante a gente identificar esses pensamentos sabotadores, reconhecer esses pensamentos sabotadores, entender como eles, a gente comete erros de lógica, né, de raciocínio, quando a gente pensa daquela maneira, e muitas vezes a gente não consegue reconhecer que mesmo aquele pensamento não sendo um pensamento lógico, realista, ele pode ter consequências reais na vida da gente, né? Então, esse reconhecimento, por exemplo, desses pensamentos sabotadores, é um passo para que a gente possa ser capaz de reconhecer as emoções como decorrentes dessa maneira de pensar, aprender a modificar esses pensamentos que são distorcidos, que apresentam distorções cognitivas, que a gente chama, criar pensamentos que sejam mais lógicos, mais racionais, mais maduros, mais humanos. Isso vai fazer com que a nossa emoção seja, então, compatível com essa nova forma de pensar. E isso é uma forma, então, de regular as nossas emoções. A partir do aprendizado
de como funciona a nossa mente e daquilo que a gente faz para poder ficar ansioso, daquilo que a gente faz para ter ansiedade, daquilo que a gente faz para ter uma compulsão. Então, essa regulação emocional, juntamente com uma flexibilidade psicológica, né? Porque toda pessoa que regula bem as suas emoções é uma pessoa que tem uma flexibilidade psicológica. E a gente vai ver isso num outro momento. E o último componente de uma dieta de sucesso é o reconhecimento de que cuidar da alimentação, se dedicar a uma atividade física é uma tarefa para todos os dias da nossa vida. Então, é importante que a gente saiba também que não existe ex-obeso. Existe obeso que está sendo tratado e está com a obesidade controlada. E aí, isso pode desanimar muita gente, né? Mas quer dizer que eu vou ter que ficar de dieta a minha vida toda? Às vezes, a gente tem que fazer coisas para a vida toda. Porque tem doenças, por exemplo, que são curáveis. Tem doenças que não são curáveis, mas são tratáveis. E eu posso viver muito bem tratando de uma doença. A hipertensão, por exemplo, é uma doença incurável, mas é tratável. Diabetes é uma doença incurável, mas é tratável. Obesidade é uma doença incurável, mas é tratável e eu posso viver muito bem com ela. Então, se a gente considera que fazer dieta é você fazer tudo aquilo para ter a melhor saúde que você puder, eu costumo falar isso, né? Que eu vivo de dieta, porque eu faço o melhor que eu posso para poder manter a minha saúde. Eu desejo manter a saúde. Às vezes a gente acha que a gente deseja só aquilo que a gente não tem. Não, a gente deseja coisas que a gente já tem. Eu, por exemplo, tenho saúde e eu desejo manter minha saúde. E como que eu vou manter minha saúde? Cuidando dela. Talvez vocês já ouviram, né, essa expressão, né? A pessoa falando assim, que se eu não cuidar da minha saúde, eu vou ter que cuidar da minha doença. Então, é melhor eu cuidar da minha saúde. Então, cuidar da alimentação a vida toda, se exercitar a vida toda, isso é para viver melhor. Porque muita gente acha também que vai emagrecer e que depois vai poder comer do jeito que quiser. Isso não é verdade. E é por isso que as pessoas engordam de novo, né? Então, é importante que a gente tenha motivação para começar um programa de emagrecimento e manter essa motivação. Isso é tema também, né? Que a gente já abordou num vídeo, como eu consigo manter essa motivação. Mas o que vai realmente fazer com que a gente deixe de ser gordo ou que a gente possa ficar cuidando da nossa alimentação, se dedicando à atividade física, fazendo tudo que a gente precisa para não engordar novamente, é você ser capaz de desenvolver novos hábitos saudáveis. E eu costumo falar assim que o bom capinador é aquele que sabe que vai capinar hoje, mas que vai ter que capinar sempre. E com relação ao emagrecimento, é assim, né? A gente está cuidando disso hoje, mas eu preciso ter certeza de que eu vou cuidar disso a vida inteira. E cuidar é talvez
a coisa mais preciosa que a gente pode fazer na vida. Então, descubram a sabedoria que existe em cuidar das coisas essenciais, daquilo que vale a pena ser cuidado. E cuidar de nós é o melhor investimento que a gente pode fazer. Até o próximo vídeo.